porque a gente está com uma carga de trabalho imensa na SRS. Então, assim, uma demanda muito grande, mas diante do engajamento dos professores, não só, né, no meio acadêmico, mas em outros lugares, no meio social, a gente não tem como, né, deixar de atender um pedido deles, né? Estou vendo a professora Gabriela aqui, eu não sei se tem outro que eu não estou conseguindo ver todos os participantes, né? Então, o objetivo, não estou conseguindo compartilhar. Está travado para mim. Então, não tem como a gente deixar de atender. Então, o objetivo principal hoje não é apresentar a parte acadêmica para vocês, né? Então, disso você sabe muito bem, muito melhor do que eu. Eu pensei em trazer um pouco da nossa vivência. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Cleia, ainda está aparecendo a sua tela do computador. Tá. Apareceu? Não, ainda não. Deixa eu ver se eu consigo. Apareceu? Não? Ainda não, também. Vamos mais uma vez. Isso, agora deu. Agora sim. Então, gente, a Ana Paula já fez a minha apresentação, né? Eu sou da Secretaria de Estado da Saúde há vários anos, né? Tenho um vínculo com a UFVJM, a gente faz um trabalho muito bom junto. Infelizmente, em tempo de pandemia, o convite que eu aceitei da universidade foi esse hoje, dessa palestra de hoje, porque a gente está muito, a gente está sem ritmo, a gente está sem horário de trabalho, né? Então isso dificulta um pouco a gente assumir as outras atribuições, mas pela atuação dos professores junto à sociedade, eu não poderia deixar de trazer um pouco da nossa vivência para vocês, né? A Ana Paula agora participa ativamente do gabinete de crise aqui do município de Diamantina, está muito por dentro das discussões, né? Muito ativa, participativa e de tudo que a gente tem visto. Então, é um ótimo exemplo e parabéns para o projeto. Para contextualizar, então a gente está na Macro Jequitinhonha. Nós vamos falar agora da situação de saúde de 31 municípios, né, que está sob jurisdição da superintendência e de 407.645 habitantes. Então, é uma peculiaridade da nossa macro-região, porque é a macro-região do estado que tem o menor número de habitantes, e isso traz um impacto muito grande, porque a instalação de serviço assistencial, ela requer o que a gente chama de escala, que é a quantidade de população e escopo. Por exemplo, um serviço, ele atendendo o máximo de pessoas possível, né, ele vai ter um gasto menor, né, o que viabiliza a implantação de serviço na região. E a macro Jequitinhonha, ela foi implantada em 2013 e foi uma macro induzida. Por quê? Porque a gente não tinha população, a gente não tinha 407 mil habitantes, que a nossa população cresceu agora, né? Então, a gente não chegava a 300 mil habitantes na macro. Então, a Secretaria de Estado de Saúde bancou, né, a implantação, a criação da macro Jequitinhonha e a implantação de serviços aqui. Por quê? Porque essa parte tem um vazio assistencial muito grande. Então, a partir de 2003, né, que houve evolução do sistema de saúde em Diamantina, no município e na macro-região. Então, que desenvolveu o serviço de neurocirurgia, de cardiologia de alta complexidade, maternidade de alto risco, né, e por aí vai que a gente está evoluindo
nessa situação. Se vocês verem aqui, são 14 macro-regiões no estado. Então, essa aqui é a nossa, composta de 4 micros, né? Esse mapa ele é antigo. A micro Diamantina, ela foi desagregada. Então, aqui a gente tem a micro Araçuaí, com 6 municípios, a micro Minas Novas, Turmalina, Capelinha, com 8, a micro Diamantina com 9, e agora tem a micro Cerro, com 5 municípios, que a gente teve a inclusão do município de Conceição do Mato Dentro e de Serra Azul de Minas, que antes não participavam. E uma peculiaridade da macro Jequitinhonha, mostrada aqui do lado da tela, é que possui só uma superintendência, só uma unidade regional, que é a SRS Diamantina. A gente pegar, por exemplo, a macro Norte, a gente tem o de Januária, Montes Claros e Pirapora. Nordeste, nós temos o regional de Pedra Azul e Teoflotone. E Jequitinhonha, a gente só tem Diamantina. O regional de Diamantina é para cuidar da macro. Por que eu estou dizendo isso? É uma responsabilidade ter só uma SRS para cuidar de uma macro toda. Isso só acontece aqui no Jequitinhonha, aqui na macro oeste, né, que é regional de Vinópolis, e na Triângulo Sul, que é regional de Uberaba. Então, o que acontece? Como a gente tem, né, uma fragilidade assistencial muito grande, então a gente tem um regional só para cuidar disso, né? Então, com exceção da rede de urgência e emergência que a gente trabalha junto, né, com a macro Nordeste, então a gente está só para poder amparar, tomar as decisões, né, fomentar as políticas de ações e ações de saúde na região. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem os polos, né, os municípios que detêm o atendimento de alta complexidade, que é o polo macro Diamantina, e tem os polos micros, que oferecem o atendimento de média complexidade para os 31 municípios. A gente tem um polo em Araçuaí, um polo em Capelinha, um polo em Minas Novas, em Turmalina e no Cerro. Qual que é o contexto que a gente trabalha na macro Jequitinhonha? A gente tem uma dimensão geográfica diferente, né? Então, a gente está, a macro-região assume o 7º lugar em extensão territorial, né? Então, a nossa extensão territorial é grande, mais de 277 mil quilômetros quadrados, com uma população pequena, a menor população de 407 mil pessoas, né? Os municípios são longe. Então, por exemplo, quando a gente, para quem conhece o Vale, quando a gente sai de Couto Magalhães, a próxima cidade vai ser Carbonita, ou Turmalina, ou Leme do Prado, né? Então, assim, a gente passa muito tempo na estrada sem chegar em outra cidade. E isso foi um grande desafio quando o SAMU, a rede SAMU foi implantada em 2012 para a gente, né? Então, a gente tem diferença regional. Para quem conhece Diamantina, gente, quem conhece o Vale, é diferente, né? Muito diferente, porque principalmente quando a gente observa o muro sociológico que a gente tem em Diamantina no centro, é muito diferente da realidade que a gente tem no Vale do Jequitinhonha. Então, é diferente, né? O Vale melhorou muito, tem uma riqueza cultural muito grande, mas ainda tem diferença econômica e diferença social. A gente pega, por exemplo, o município de Chapada do Norte, tem zona rural que fica a 180 quilômetros da sede, né? Então, assim, o acesso ao serviço de saúde, a outros serviços é muito diferente, né? E isso conta muito. Então, nós tivemos, diante disso, né, disso tudo que a gente tem, do nosso contexto, da nossa fragilidade assistencial, que a gente tem pouco serviço, a nossa macro-região, ela tem crescido em resolubilidade, mas como foi uma macro nova, resolutiva, não tinha tanto serviço assim, então os pacientes, eles precisavam, os usuários precisavam se deslocar, né, principalmente até Belo Horizonte, onde é a referência do serviço que não tem aqui. Então, diante dessa fragilidade assistencial, do cenário político, econômico, né, geográfico, populacional, ainda veio os desafios da pandemia, né? Então, a pandemia trouxe para a gente o desconhecido, né, a incerteza, a instabilidade,
E a gente precisava organizar o que a gente não tinha, o mínimo de serviço que a gente ainda não tinha para atender o paciente. Então, o que acontece? Em 13, né, de março, foi o primeiro caso notificado de suspeito, né, nos municípios da Macro Jequitinhonha, foi aqui em Diamantina. Então, a gente tinha, na época, 2 leitos de UTI isolados, que nem era Covid. Então, para cada 10 leitos, né, parâmetro do Ministério, para cada 10 leitos de UTI, um leito tem que ser isolado, né, para atender os pacientes com doença infecto-contagiosa. Como aqui em Diamantina nós tínhamos, na época, 20 leitos de UTI, então nós tínhamos 2 leitos isolados. Quer dizer, em 3 de março, a gente não sabia como é que ia ser o cenário, né, da pandemia aqui na região, diante dessa fragilidade da nossa população, ser uma população com um percentual de idoso muito grande, né, com uma população de hipertenso, diabético, sem cobertura de serviço assistencial, sem atenção especializada. Então, isso nos assustou muito. Então, assim, foi, né, o período que nós paramos com tudo, né, houve uma parada para a gente organizar o sistema de saúde. Como eu falei com vocês, eu trouxe para vocês o dia a dia nosso, né, o nosso cotidiano. Então, está projetado para vocês o site, né, do coronavírus, que é o nosso foco hoje. E como as informações são dinâmicas, eu fiz o print, né, a nossa apresentação hoje, nosso seminário, é dessa realidade, né, que vocês devem conhecer, e o foco é esse, que é a fonte de informação oficial. Então, quando eu falo com vocês que a gente tinha 2 leitos, então aqui, quando a gente tem o site, né, de acesso, a gente vem nessa aba aqui, ó, profissionais e gestores de saúde, aí vai cair aqui. Aí nós começamos a trabalhar no plano de contingência macro-regional. Então, assim, foi um trabalho, assim, de 12, de 14, 16 horas de trabalho, né, que a gente pegava o plantão de 7 às 19, de 7 às 20, né, de reuniões à noite, para tentar elaborar esse plano de contingência. A última atualização foi 13/7, tá, que ele é dinâmico, para a gente tentar organizar uma rede assistencial para que não houvesse morte de paciente na porta das instituições, para que os pacientes pudessem ser atendidos, para que a vigilância pudesse atuar. Então, nós partimos de 2 leitos de UTI de isolamento que esses pacientes podiam usar. Por quê? 20 leitos de UTI que nós tínhamos na Santa Casa. Mas como que a gente ia colocar paciente com Covid junto com paciente não Covid? Né? Isso não pode. Então, para a gente elaborar esse plano de contingência, né, a gente tem várias premissas. Dentre elas, não pode misturar paciente com Covid com paciente não Covid. Né? A primeira premissa é essa, é separar. Então, gente, esse plano de contingência, ele está disponível aqui, tá? Para vocês consultarem depois. Ele foi feito no pior cenário, no cenário mais obscuro, né? Então, a SES pegou os dados, a Secretaria de Estado, que tinha até 30 de março, né? Então, projetou, né, uma possibilidade de necessidade de leito para atender os pacientes com Covid. E a gente tinha 2 leitos isolados. Então, lá no plano de contingência, vocês vão ver que no pior cenário, para Macro Jequitinhonha, para 407 mil habitantes, a gente precisava de 62 leitos de UTI. Então, a gente teve que trabalhar com 62, com a ampliação de 62 leitos de UTI, porque a gente só tinha 2 de 60 leitos, né, de UTI COVID, para atender os pacientes, né? Então, a gente precisa da estrutura física, dos equipamentos, né? E
do RH. A gente precisa da força de trabalho, e força de trabalho qualificada, que não é qualquer tipo de serviço, é um serviço especializado. A equipe precisa de know-how para trabalhar no CTI, principalmente COVID, de uma doença nova. Então, nós organizamos, né, o plano de ação, o plano de contingência, na macro. A intenção era que toda a micro do Cerro, a micro de Diamantina, a micro de Minas Novas, Turmalina, Capelinha, a micro de Araçuaí tivessem leitos de UTI. O que nós conseguimos? A implantação de leitos de UTI em Diamantina, em Araçuaí e em Minas Novas, Turmalina, Capelinha. Os pacientes da micro Cerro, eles precisam vir para Diamantina, caso necessitem de leitos de UTI. Só que a gente conseguiu, aí não tinha respirador, que era o maior problema da época, ninguém conseguia respirador, né? Então, assim, primeiro a gente conseguiu, né, um município doou um, outro município doou outro, para a gente juntar um quantitativo para ampliar o leito. Aí o Estado fez a primeira doação de respiradores, né? Hoje, para o município de Diamantina, né, nesse plano de contingência, Diamantina se propôs a implantar 30 leitos de UTI COVID. Então, Diamantina recebeu os 30 respiradores do Estado, né? Então, a Secretaria de Estado de Saúde, o Estado de Minas Gerais, fez a cessão de 30 respiradores para o município de Diamantina. Os 10 primeiros respiradores foram respiradores reformados, né, que vieram do Hospital da FHEMIG, que era a única possibilidade que tinha naquele momento, que os respiradores que o Estado tinha comprado ainda não tinham chegado. Né, chegando os respiradores novos, né, foram entregues, mais 20 para a Santa Casa, que está ampliando os 30 leitos lá de UTI. Araçuaí implantou 6 leitos de UTI, né, hoje, atualmente lá, e com mais potencial de ampliar 4. O município de Turmalina está implantando mais 10, e o município de Capelinha, mais 10 leitos de UTI. No entanto, não é o paciente COVID, alguns são tratados no domicílio, né, acompanhados pela atenção primária, outros vão para UTI, mas tem os pacientes que precisam de leitos clínicos, né? Não é todo paciente que fica em casa, em isolamento domiciliar, mas não é todo paciente que necessita de internação em leitos de UTI. Então, para isso também foram implantados os leitos clínicos, que não pode se misturar nem com a clínica médica, nem com a clínica cirúrgica, nem com a pediatria, né? Então, a gente conseguiu implantar os leitos clínicos. O Hospital Nacional da Saúde, que também tem leito pediátrico COVID, tá? Leitos isolados, né? Independentes. Então, leito clínico para gestante e criança no Hospital Nacional de Saúde, na antiga UPA, né, o município de Diamantina implantou os leitos, e cada município polo, Cerro, Araçuaí, Minas Novas, Turmalina, Capelinha e Araçuaí também implantaram os leitos clínicos. E nós tivemos também, nós ainda temos, né, um trabalho muito grande da atenção primária no enfrentamento da Covid. Nós tivemos, gente, no início, um problema imenso, que foi o quê? O quantitativo de EPI disponível para as equipes da atenção primária. Então, nós tivemos, por exemplo, município que fechou as equipes porque não tinha condição de fornecer uma máscara cirúrgica, até que a situação fosse regularizada, porque estratégia de saúde da família não pode ficar fechada, né? A gente tem um trabalho da vigilância, né, que é muito grande, que é muito forte, né? Outro eixo que a gente desloca, que faz todo o acompanhamento. E como é que essa governança é feita? Né? A gente tem, né, o Conselho de Governança como autoridade, né, financeira, econômica e administrativa dentro da região. Foi criado o Comitê Macro, né? São 14 comitês macros no estado, né? Todos nós trabalhamos de forma cadenciada, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa, de forma que todo mundo trabalha igual, né? É composto, né, pelo segmento do Estado, né, mais a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e o Ministério Público para discutir as ações no território. Por quê? Porque a saúde, nesse momento, não consegue trabalhar sozinha se não tiver os guardiões junto com ela.
Então, o comitê macro é o grande guardião, né, de toda discussão, de toda implantação das políticas e das ações de Covid no território. Ele não é deliberativo, ele pode fazer recomendações, né? Então, a gente tem as reuniões, né, periódicas, acontecem todas as quintas-feiras à tarde, né, participa os secretários municipais de saúde, para a gente fazer essas discussões. Quando a gente vem, né, no painel de monitoramento, que é o que dá o know-how para a gente discutir, a partir, né, do dado, da informação em que a gente toma ação, então, está no site também, né, muitos de vocês já conhecem. Então, o que acontece? A partir do informe epidemiológico, né, esse que eu trago para vocês é o BI, né, o Boletim Informativo Externo, nós temos o interno, que ele tem mais informações justamente para a nossa tomada de decisão. Então, nas segundas-feiras, né, tem a sala de situação do regional, que ela funciona a semana inteira, né, 24 horas por dia, e na segunda-feira a gente faz as reuniões com base nessas informações, e mais nas informações do BI interno, né, que é nosso, que a gente entra com login e senha, que a gente desencadeia as ações de toda semana no território. Então, a gente faz a reunião de segunda-feira, na parte da manhã, para planejar toda semana, de olho no que está acontecendo no território, né? Porque no início da pandemia a gente falava, até o momento é isso, e a gente continua falando, porque o cenário muda muito rápido, né? Às vezes não é necessário 14 dias para que ele mude. Então, é a partir disso que a gente toma as decisões. Então, no BI, né, hoje, a última atualização foi hoje, né, dia 26/8. Então, a nossa macro Jequitinhonha, os nossos 31 municípios, tem 1.266 casos confirmados, 111 casos em acompanhamentos, 1.138 recuperados e, infelizmente, 17 óbitos, tá? Tem um óbito a mais que ainda não caiu no BI, né, ele não é em tempo real, né, o município alimenta e ele cai aqui, que ainda não está contabilizado hoje, né? Então, aqui a gente consegue selecionar toda a macro-região. Então, no início, o postezinho saiu assim como eu fosse falar da macro-norte, mas, de repente, né, o BI dá para apresentar, ele é acessível a todo mundo, mas eu não tenho know-how para falar, né, da Macro Norte. Até coloquei para a Ana Paula, né, eu tenho contato do pessoal lá, né, lá também uma região muito interessante, muito complexa, eu acho que vale a pena, eu posso passar, tá? Lá a Macro, ela tem mais de 1 milhão de habitantes, né, então é muito, bem diferente da nossa realidade aqui, né, pode ser outra coisa. Aqui, quando a gente olha o perfil demográfico nosso aqui do Jequitinhonha, né, a gente olha aqui, né, um pico de notificação entre julho e agora diminuindo um pouco no mês de agosto. A distribuição por raça, né, a gente está entre a raça parda e um quantitativo muito grande não informado, de repente seja a pessoa que está fazendo a notificação que não se atenta para isso, que isso é um dado muito importante para a gente. Os casos, eles estão distribuídos mais na faixa etária de 20 a 49, 30 a 39 anos, a gente olha, né, a idade da população economicamente ativa, nossa letalidade está 1,34, né, e o que eu disse para vocês, a necessidade de hospitalização, 5,92% dos casos é que necessitar dos leitos, né, 94% dos casos, eles foram tratados no domicílio mesmo. A próxima slide é a ocupação de leitos. Quando a gente fez essa
Só um carregador aqui. Obrigada. Pessoal, desculpa, viu? É porque chega correndo, não deu tempo de pegar tudo. Aqui na ocupação de leitos ainda, quando a gente olha a Macro Jequitinhonha aqui do lado, não sei se vocês conseguem ver meu apontamento, quando a gente fala de leitos de enfermaria, que antigamente a gente usava leito clínico, a gente fala de enfermaria. Aqui tem a ocupação geral e aqui a gente tem uma ocupação por Covid. Então, a gente vê que os pacientes internados em leitos clínicos por Covid ainda está, né, a gente ainda tem um percentual considerável de leitos, né? A gente ainda tem uma folga. Então, aqui a gente tem hoje 36 leitos de UTI implantado, né? A gente tem capacidade para 60, né? A nossa necessidade de 62, mas até o momento eles estão sendo implantados aos poucos, né? É que no estado tem a menor quantidade de leitos, mas nossa população é a menor do estado também, na Macro Jequitinhonha. Isso aqui, gente, é muito sério, né? O distanciamento social. Então, o estado, ele fez um contrato, né, com a empresa que fez, né, faz o cálculo, né, da nossa mobilidade pelos aplicativos que a gente instala no celular, né? Então, a gente olha aqui, o isolamento no período todo, o percentual da Macro Jequitinhonha é 39,73%. Esses aqui são do estado e do Brasil, então a gente está com uma baixa de isolamento. Então, Minas Gerais conseguiu um isolamento bom no início da pandemia, né, no mês de março, então a gente precisa de cuidar disso. Nós fizemos uma reunião com os gestores, né, na semana passada, porque a gente precisa de leito de UTI, a gente precisa de medicamento de intubação, a gente precisa de equipamento de proteção individual e a gente precisa da equipe saudável, né, que não pode adoecer. Então, talvez o isolamento social, ele possa, talvez não, isso é certo, ele repercute no número de casos e a gente tem que estar atento. Né? Então, a gente observa nos municípios, né, como no início da pandemia, que a gente estava no pico alto, né, os carros de som, pedindo as pessoas para ficarem em casa, né, então, assim, houve um relaxamento da população, porque, na verdade, são 5 meses, né, e a gente ainda está em fase de enfrentamento da pandemia, né, então, a gente está sempre trabalhando com os gestores de saúde sobre esse distanciamento social que é importante. Então, toda quarta-feira, sai esse boletim, tá? Daqui a pouco eu vou mandar para a Ana Paula. O regional, ele faz esse boletim, né? Esse é o externo, não é o da sala de situação, a série especial para todo mundo saber como é que a macro está diante desse cenário. Então, o que nos chama a atenção aqui, olha? Então, a macro-região, com dados de ontem, tinha 1.255 casos confirmados. Então, olha, qual que é a grande questão nesse boletim? 607 casos dos 1.255 estão no município de Conceição do Mato Dentro. É um município que tem 17 mil e poucos habitantes. Então, detém o maior número de casos da macro, seguido de Cerro, que está na mesma região, perto, Diamantina e Gouveia. Então, o que acontece? Conceição do Mato Dentro, né, ela tem uma empresa, né, grande, uma mineradora, e eles testam muito, né, a testagem lá é ampla, nos servidores da mineradora. Então, eles testam não só dentro do protocolo do Estado, né? O protocolo do Estado testa sintomático, quem está com sintoma. O protocolo da empresa, ele é diferente, ele testa assintomático, testa e isola.
Então, por exemplo, agora em setembro vão entrar 800 novos trabalhadores. Testa, se está positivo, 7 dias em isolamento, testa, mesmo não apresentando sintomas, fica em isolamento para depois de trabalhar. Então, eles repetem a testagem com uma certa frequência. Então, o número de exames positivos lá é muito grande. Seguido do Cerro, que tem vários funcionários dessa mineradora, Diamantina, né, e o município de Gouvêia. O município de Gouvêia, vocês vão ver daqui a pouco no boletim, ele apresentou só o município de Gouvêia, que tem 11 mil e poucos habitantes, 2 surtos, né, nesse período de pandemia. Então, aqui a gente tem a distribuição de casos e óbitos por Covid. Então, cada pontinho aos municípios, né, que a gente teve um maior percentual do sexo feminino, né, de óbito do sexo feminino, na Macro Jequitinhonha, na cor parda, né, e nós tivemos óbitos em faixa etárias de 1 a 9 anos e acima de 50 anos, tá? Quando a gente fala da velocidade de propagação, né, da doença, o RT, é um indicador que a gente ele não traz tanto significado, porque ele não tem tanta consistência, mas que a gente usa, né? Então, aqui, o amarelo é o esperado, o vermelho é o alerta e o azul é o da macro Jequitinhonha. Então, a gente teve uma queda, né, em 14 de agosto, subiu um pouquinho, agora 21 de agosto está caindo também, tá? Então, como a gente fala de surtos, então nós tivemos 11 surtos. Eu não coloquei o slide dos municípios, mas no boletim tá? Daqui a pouco eu disponibilizo, se vocês ainda não receberam, que ele foi publicizado à tarde, talvez alguns já tenham. Então, esse aqui já é do nosso BI interno, né? Então, dados de 25/8, nós tivemos 11 surtos, nós tivemos um no sistema prisional, um no serviço de acolhimento, um quilombola e LPI, e 7 em serviço de saúde, né? E lá no boletim tem por município, né? Cada município que apresentou surto. E é engraçado a gente falar de surto, né, em época de pandemia, é o que acontece, a ocorrência de mais de 2 casos em ambiente fechado, né? Então, a gente comunica Belo Horizonte, o CIEVES, e a gente vai acompanhando. Aqui, gente, é a frequência de leitos de UTI, né, segundo os leitos ocupados. Então, a gente pega o período de uma semana, mais ou menos, aqui 17 a 23 de agosto. Então, aqui, ó, a Santa Casa tem os 20 leitos de UTI, né, que ela já tinha antes, 19 ocupados. O Hospital Nossa Senhora da Saúde tem 2 leitos de UTI pediátrico, nenhum ocupado. E de neonatologia tinha 8 e ocupou 3. Agora, essas 2 linhas são os leitos novos, né? Leitos de UTI COVID. Então, Santa Casa de Caridade está com 10, né? Está terminando os 10 até sexta-feira e tem mais possibilidade de mais 10. E eles ficaram, nesses dias, teve uma média de ocupação, né, de 3 leitos. Então, a gente está com 70%, né, dos leitos desocupados. Em Araçuaí, de 6 leitos implantados, teve a média de ocupação de 1 leito. Então, aqui a taxa de ocupação, né, se a gente olhar, a taxa de ocupação de leitos de UTI COVID na macro, 25,8%, né, no período de 17 a 23, quando, né, faz o cálculo de Araçuaí e Diamantina juntos. Quando a gente olha os leitos de enfermaria, os leitos clínicos, né, o paciente que não está tão grave assim, né, então a gente nota a região de Minas Novas, Turmalina e Capelinha, né, com um percentual maior de ocupação, né, mais que Diamantina, que tem uma população maior. Então, gente, o governo de Minas, ele tem, né, o Minas Consciente, que é o jeito de retomar, né, o jeito certo de retomar
a economia, não é um jeito de flexibilizar, né? Então, em que ele divide os serviços, né, as atividades econômicas, por ondas, né? A onda vermelha, onde está a onda vermelha é só serviço essencial, a onda amarela, serviços não essenciais, a onda verde são serviços não essenciais com alto risco de contágio, né? Então, até hoje, o mapa é esse, tá? Amanhã já vai ter mudança, amanhã a gente já vai para a onda amarela, né? Já vai ter publicação, todas as quintas-feiras já sai, né? A publicação das ondas. Então, o município, né, ele faz a deliberação, a opção pela deliberação 17, ou ele faz a opção por aderir ao Minas Consciente. Então, ele não pode, né, é uma decisão do prefeito, mas tem uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o prefeito adere ou ao Minas Consciente ou à deliberação 17. Como é que o governo faz para falar o que que abre e o que que fecha, né? Então, tem a aferição de dados por macro e por micro-região. Então, a tomada de decisão é semanal, né? Como eu disse para vocês, toda semana. E a evolução das ondas é a cada 28 dias. Quais os indicadores, né, que a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Econômico, né, e o Comitê Extraordinário, eles olham para deliberar sobre as ondas? A taxa de incidência de Covid-19 na macro-região e nas micros, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, a taxa de ocupação por Covid, leitos por 100 mil habitantes, né, os leitos que estão vazios, que estão disponíveis, a positividade atual de RT-PCR, né, o exame para Covid, o padrão ouro, e o percentual de aumento da incidência de Covid e o percentual de aumento da positividade dos exames de PCR. Então, para o Minas Consciente, não usa o teste rápido, não usa os resultados de teste rápido, tá? Só do molecular. Então, gente, é isso que eu trouxe para vocês hoje, né? Eu foquei mais nisso, na nossa prática, né? No que a gente está fazendo. Agora eu sou ouvidos, né? Vou tirar aqui os slides porque eu estou incomodada que eu não estou vendo ninguém, tá? E o que faltar, eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Obrigada. Cleia, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Ana. Ótimo. Nossa, muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Eu tirei várias dúvidas que eu tinha, né? Acaba que a gente fica envolvida com tanta coisa, né? Do projeto e outras atividades, enfim, que essa parte técnica, assim mesmo, acaba esquecendo de dar uma olhadinha, né? A gente fica sabendo por alto, mais ou menos, o que está acontecendo e acompanhando os boletins, né? Eu tenho várias dúvidas, algumas dúvidas, alguns comentários, e aí, pessoal, o nosso chat, quem quiser colocar alguma dúvida ou algum comentário, pode botar aí que eu vou acompanhando aqui. Ô, Cleia, eu quero primeiro ver com você o seguinte, né? Conceição do Mato Dentro, apareceram 607 casos, né? Eles fizeram o teste rápido, pelo que eu sei, certo? Eles fazem teste rápido e PCR também. Uhum. Então, esses 607 casos, a gente não consegue identificar quais que foram PCR e quais que foram teste rápido, né? Consegue. O regional a gente tem essa informação. Ah, tá. Porque a empresa mineradora, ela faz nos laboratórios particulares. Então, o laboratório, ele precisa lançar para a gente os resultados, sabe? Uhum. A gente consegue saber o que é teste rápido e o que é... Eu acho que eu até tenho aqui, vou procurar aqui no WhatsApp. O E que aí o que é Desculpa, pode PCR? continuar. E aí é interessante, né? Porque aí a gente pega aqueles que fazem o teste rápido, que na verdade identifica
o IgG e o IgA e o IgG, né? Uhum. Enfim, os Isso. anticorpos, né? O IgA e o IgG, e aqueles que ainda que são assintomáticos, né? Então, isso é Uhum. legal que a gente consegue separar. E aí a gente vê, mais uma vez, a importância da testagem, né? Isso, Ana. Né, a testagem é importante. O Estado, tentando achar aqui, que eu mandei para o doutor Luiz esses dias, que ele me perguntou quantos testes rápidos. O teste é muito importante, né? Até mesmo para isolar os pacientes, mesmo Uhum. assintomáticos, né? A gente não Uhum. está transmitindo, não. Quanto mais testar, melhor. Infelizmente, tem esse problema, né? Com os testes rápidos, né? Mas a gente segue também as orientações do Ministério. Uhum. A gente sabe, né, que não separa IgM ou IgG, o teste rápido, então a gente não sabe se é infecção nova ou se é antiga, né? Uhum. Já ajuda um pouco para a gente apresentar a positividade, né, a circulação do vírus. Entendi. O Cleia, uma outra coisa, assim, quando a gente pensa, né, no Vale, enfim, aliás, nessa nossa região de saúde toda, e aí você fala, né, dessa distância entre uma cidade e outra, aí eu fico pensando, assim, a possibilidade, nem assim, nem penso na subnotificação de casos, porque eu acho que isso já é fato, né? Eu fico pensando na subnotificação de óbitos. O que que você acha sobre? Olha, no boletim, eu não coloquei tudo porque ele é bem cansativo, né? É bom a gente Uhum, ter a informação que interessa, mas a gente tem um aumento muito grande de óbito por síndrome respiratória aguda grave uhum, de 2019, do ano passado e desse ano, né? aham, E um aumento muito expressivo, né? O protocolo é morte suspeita, morte com síndrome respiratória aguda grave, né? Que todas sejam feitas coleta PCR, né? Esse uhum, é a determinação. Né? A gente tenta correr atrás disso, né? Sensibilizar os gestores, os prestadores de serviço, que são os hospitais, mas a gente tem essa informação de morte, o aumento de morte de síndrome respiratória aguda grave do ano passado e desse ano. Foi um número bastante expressivo. entendi. E aí a gente poderia pensar na possibilidade, então, de algumas pessoas terem morrido por Covid e não ter sido notificado, né? Sim. Infelizmente. É, então, eu pensei aqui. E aí, Cleia, pensando assim, a gente que é da área da saúde, né? Como que é? Eu só faço parte do gabinete daqui, né, de Diamantina, e aí eu queria que você falasse um pouquinho para gente como que as outras cidades estão funcionando, sabe? A logística de abertura, de isolamento. Eu sei que ali você mostra a questão do isolamento, mas traz uma média, né, da região. Mas como que as cidades estão se organizando? Como que a população está aderindo ou não? Uhum. Como que a população enxerga de fato, né, a pandemia, assim, porque eu estou um pouco assustada em relação a isso. A sensação que eu tenho é que as pessoas cansaram de ficar dentro de casa e aí meio que decidiram no seu consciente ou no seu inconsciente que a pandemia, sei lá, se ela está acabando para as pessoas, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, sabe? Qual que é a sua opinião em relação a essa outra parte que a gente não tem muito acesso, assim? O isolamento ele caiu, né? Computador ainda está compartilhado. Aí a gente está vendo a sua tela. Isso. Aqui. Isso, ó. Saiu? Tá. Ok. É isso, né? O índice de isolamento ele tem caído mesmo, né? Algumas atividades têm sido retomadas no estado, né? A Jequitinhonha até sábado, ela está na onda vermelha,
então a gente deveria estar com serviços essenciais abertos só, né? Exceto alguns municípios com uma população menor de 30 mil habitantes, que, segundo o Minas Consciente, com um percentual proporcional de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, poderiam ir para a onda amarela, tá? Uhum. O objetivo é que amanhã, né, com a publicação, a Jequitinhonha já vai para a onda amarela, né, que passa a vigorar sábado, porque os nossos indicadores melhoraram. Mas a gente tem observado isso mesmo, nós estamos trabalhando, né, porque a função do regional é mostrar o dado, né, a decisão de abertura ou de fechamento do comércio é do prefeito, né, cabe ao prefeito municipal, né, não é nem aos secretários municipais de saúde, a fiscalização fica por conta do Ministério Público, né, nós trabalhamos na nossa região com 9 promotores, né, que cuidam disso, de suas e o que a gente tem que observar é isso mesmo, né, como é que a doença está se comportando na população. Então, no município de Diamantina, de 17 casos, né, de óbitos, na marca, 6 são de Diamantina, né, 1/3 dos óbitos, considerando que Diamantina não tem 1/3 da população da macro, né, Diamantina 15% da população da macro, então é um número muito grande, considerado para o município, né. Infelizmente, né, os óbitos que nós tivemos não foi por desassistência, infelizmente não, felizmente não foi por desassistência, mas infelizmente que eles ocorreram, né, eles não tinham como ser evitados por assistência, né, eles ocorreram não foi por falta de assistência, a gente tem, né, a Macro Jequitinhonha tem condição de atender dentro da projeção que foi feita, mas a gente precisa continuar trabalhando com a questão do isolamento, distanciamento, o uso de máscara, né? Muita gente sem máscara, para a gente conseguir avançar um pouco mais, né? Que a gente está ganhando, a gente não pode entregar agora, né? Entendi. Então, aí você fala que, você comentou que a gente passou, então, para a onda amarela, né? Não, e aí eu tenho... pode ser que amanhã passe, na publicação de amanhã. Entendi. Porque todas as quintas-feiras, o Plano Minas Consciente, o Comitê Extraordinário, ele faz a deliberação. E tem perspectiva que vá para a onda amarela amanhã. Entendi. Ótimo. E aí essas deliberações é por município ou por região? Por região, por macro-região. São municípios menores de 30... Desculpa, pode falar. Só os municípios com menos de 30 mil habitantes têm essa autonomia. Se a macro estiver na onda vermelha e se ele tiver menos, a proporção de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ele pode seguir para amarelo. Entendi. E a maior parte das cidades, na verdade, aqui, então, a adesão foi pela a região que aderiu ao Minas Consciente. Não, a adesão é municipal, porque é do prefeito. Então, hoje, nós temos 15 municípios que aderiram ao Minas Consciente na macro-região. E os outros aderiram qual que é o nome qual que é o número da resolução? Ou a deliberação 17, que só abre serviço essencial, ou ao Minas Consciente, que é a deliberação 39. Tá. É uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Entendi. A Amanda Cruz colocou: Ei, Amanda, boa noite. Ela botou aqui, aproveitando a oportunidade, gostaria de saber da Cleia, como estão, em meio à pandemia, as taxas de cobertura vacinal da macro-região? Obrigada, Amanda, pela pergunta. A gente teve uma cobertura boa, atingimos a meta da influenza, ainda estamos com a cobertura baixa de sarampo, né? As pessoas precisam se vacinar até dia 30. A gente notou
uma cobertura, uma queda na cobertura vacinal, né, até mesmo porque as pessoas, elas ficam com medo de procurar o serviço de saúde, né, e a gente está trabalhando nisso, na retomada disso, as equipes de estratégia de saúde da família, juntamente com as equipes de vigilância dos municípios. Ótimo. Obrigada, Amanda, pela pergunta. Ana, eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro, fica à vontade. Cleia, obrigado aí, adorei a sua palestra, muito esclarecedora. Na verdade, eu vou sair um pouquinho aqui do contexto do Jequitinhonha para te perguntar a respeito de um vídeo que circulou, inclusive tem circulado ainda, né, em vários grupos aí do WhatsApp e tal, uma jornalista, que ela avalia, né, a situação do Brasil, e ela diz o seguinte, que essa coisa de que a gente está tendo 1.000 óbitos por dia, que isso não existe, que isso é teoria da conspiração, que, na verdade, o pico da pandemia ela teria acontecido em maio, porque existe esse delay, né, esse atraso entre o registro do óbito, né, no cartório e no sistema de saúde, né, que fica sempre esse delay, então que não haveria aí esse número de óbitos, que na verdade aquilo ali seria muito mais uma estatística acumulada e não casos diários de mortalidade. O que você fala? Como é que você analisa? Não sei se você viu esse vídeo, mas ele assim, né, viralizou, né? E eu acho que isso, inclusive, é um problema muito sério, né? Porque a gente sabe como que, até por questões políticas hoje no Brasil, né, há esse acirramento, há esse jogo de versões, né, como se a saúde pública ela não fosse um bem comum, né, mas sim há uma polarização política, inclusive nessa questão do tratamento da pandemia da Covid-19, né, o que eu acho que é muito preocupante, né, eu não quero aqui entrar na questão política, mas o fato é que em muitos grupos esse vídeo, né, ele caiu assim como uma luva para quem já estava ali, inclusive, questionando, né, essa questão do distanciamento e por aí vai. Então, é a imprensa, porque tem esse grupo da imprensa que tem divulgado as estatísticas, né, oficiais dos governos estaduais, haja vista que houve lá aquele problema com o governo federal, assim, que queria mudar a forma de divulgação dos dados. Então, aí, nesse vídeo, inclusive, a pessoa fala que haveria talvez ali uma possibilidade até de manipulação desse grupo de veículos de imprensa, né? Mas é uma pessoa, assim, é uma jornalista que tem uma carreira, né? Que tem, assim, digamos, minimamente, ela consegue atingir um público ativo, né? E faz, na minha opinião, assim, um tremendo desfavor, que aquilo seja verdade ou não, mas aquilo ali precisaria, de alguma forma, vir de, né, assim, não por essa via, né? Então, como é que é isso? Assim, você tem notícia desse vídeo? Porque eu acho que é algo que foi muito propalado aí. Qual que é a sua visão a esse respeito? Nós realmente temos o pico lá atrás? Isso tudo é uma teoria da conspiração? Como é que é? Olha, secretário, a gente teve, lá as apresentações, né, do Minas Consciente, lá no site, ele mostra que Minas conseguiu empurrar muito o pico, né? Sim. Então, assim, a gente teve daqui a 14 dias, daqui a um mês, aí o povo não está no pico. Mas o que o secretário falou numa das lives dele? Gente, nós vamos saber do pico depois que passar, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre o banco de dados de Minas é que os óbitos divulgados são os óbitos confirmados nas últimas 24 horas, né? Protocolo e que nós somos 28 regionais, e que a gente trabalha cadenciado é justamente para isso, para cumprir que esse protocolo, que o óbito ele seja notificado dentro de 24 horas, sabe? A gente tem equipe, então, nos finais de semana, a gente pede que os municípios tenham as equipes para notificar e para a gente qualificar esse banco de dados.
Então, no estado de Minas, eu confio, né, no nosso dado, né, no que está acontecendo. Então, a gente mudou várias vezes, né? Hoje eu falei, gente, eu estou indo para uma palestra à noite, eu preciso que vocês me falem quando que foi a data do primeiro caso na macro. Então, aí eles estavam procurando, não era esse sistema não, era o REDCap. Então, a gente mudou de vários sistemas até a gente conseguir, não, que eu não sei se hoje é o ápice, a gente está conseguindo qualificar esses dados, porque a gente precisa trabalhar com dados mais verdadeiros. Mas, assim, uns posicionamentos deles, né, a pessoa é livre, a gente está no país livre, claro, né, divulga o que quer, mas atrapalha muito, né, o nosso trabalho, porque, assim, a gente trabalhar até 9 horas da noite e vir um vídeo desse, assim, destrói o seu trabalho, é muito difícil, tá? Depois você me manda, eu não tenho, não. Ah, eu vou te mandar. É uma jornalista, eu não sei de qual veículo que ela é, mas, assim, se eu não me engano, eu tenho a impressão que, inclusive, é alguém que já passou pela Globo. E aí ela, né, ela vem, e assim, ela tem né, uma dicção muito boa, muito eloquente, como uma boa jornalista, né? E assim, eu sei de pessoas, inclusive, que eu conheço, que passaram a propagar esse vídeo, falando, tá vendo? Tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Quer dizer, assim, começa a questionar todo esse trabalho que, inclusive, você está aí, né, dizendo, você está aqui, né, essa hora da noite aí, eu sei que você teve um dia longo e tal, e as pessoas não enxergam isso, né, então eu realmente acho isso muito preocupante e gostaria, né, realmente, assim, de falar você, porque eu acho que é algo muito complicado, né, um momento muito complicado que a gente está vivendo, né. Mas o secretário, ele zela muito por essa questão do banco de dados, sabe? De ser digno, assim, de ser transparente, sabe? Então, o nosso trabalho é sempre buscando isso, né? Essa qualificação e essa verdade, né? Perfeito. Queria fazer uma outra pergunta. Tem aí, Luana, ou eu posso fazer? Pode fazer. Posso? Tá. Pode. Uma outra questão, Cléia, que é o seguinte, quando a gente avalia, né, as curvas no Brasil por estado, né, a gente vê justamente que cada estado no Brasil realmente está num momento, né, dessa pandemia, né? Fica muito, muito claro, assim, como que o nosso país, inclusive, é continental, isso explica um pouco, né, toda essa dinâmica. Minas, agora, que está tendo esse crescimento da curva, enquanto São Paulo já está num outro momento, né? Mas uma coisa, quando a gente pega no agregado, o Brasil no agregado, me parece, né, quando a gente compara, inclusive, com outros países do mundo, que está havendo um fenômeno muito particular aqui, né? Porque a nossa curva, ela subiu, chegou nesse platô da casa aí de 1.200 mortes, 1.300 mortes por dia, e nisso nós já estamos aí sistematicamente há alguns meses, né, mais ou menos nesse platô. Então a curva, ela tem, como se fosse uma chapada, né? Ao passo que em outros países a curva lembra muito mais uma curva, digamos, mais normal, assim, né? Ela tem um pico e depois ela começa a descer. E o Brasil, a gente subiu, ficou nesse platô de 1.200 mortes, e esses 1.200 mortes não descem, né? Então, na verdade, são duas perguntas, né? Assim, primeiro, o que explicaria um pouco isso, assim, na sua opinião? Por que a gente chegou nesse platô e daí a gente não desce? E se, né, diante de tudo isso, nós não estamos sendo precipitados de alguma forma, haja vista que todo esse isolamento que tem caído, né, quer dizer, se a gente está ali naquele platô e a gente não quer descer, quais são os parâmetros que estão sendo utilizados para que essa flexibilização de distanciamento, uma série de retorno de atividades econômicas, comerciais, academias, eu sei que isso é muito regional, né, tem que ser pensado caso a caso, mas de uma forma geral, assim, a gente não está um pouco perdido nisso tudo? Né? Qual que é a sua opinião? Tá. O professor de opinião, tá? Tá? Não tem base científica nenhuma a primeira resposta. Eu acho que a gente está nesse platô mesmo, né? Eu acho que a gente não tem pico, a gente tem platô, né? Diferente. Justamente
por causa do tamanho do país, né? Então, quando a gente olha o mapa, um estado está vermelho, enquanto o outro está amarelo, aí vai contrabalanceando o número de óbitos, né? Até que a gente consiga uma uniformidade, se não vier a segunda onda no estado, né? Então, eu acredito que é por causa disso. O tamanho do país é um país muito grande, né? Se dentro do estado é diferente, imagina um país. Então, eu acho que o somatório dos estados, do número de óbitos dos estados é que faz a gente continuar nesse platô, tá? Opinião. Então, assim, a mais singela e humilde. Tranquilo. Em relação à flexibilização, quando a gente trabalha com o passado, é muito mais fácil do que com o presente e futuro, né? Então, assim, será que a gente não iniciou o isolamento muito cedo? Hoje é fácil falar porque já passou, a gente já tem um retrato, né? O que a gente vive hoje é na aposta, né? Então, assim, os municípios apostam, né? Eles estão pagando para ver, né? Em ficar aberto, né? E não trabalhar com isso, né? Porque qual é que é a grande questão hoje? Não é só o comércio, é a festa de fim de semana, é a aglomeração de família, né? Então, que a gente precisa trabalhar isso mais, né? As pessoas não acham que os seus entes podem estar com vírus, né? Eles podem estar transmitindo. Então, realmente é um momento bem delicado que tem muito município pagando para ver, né? E, né, observa a cada dia, né? Ou a gente ouve, tá vendo? Se eu não tivesse aberto, teria ficado todo mundo prejudicado? Ou você abriu, olha a consequência, né? Por isso eu acho importante seguir a diretriz do Estado, né? Porque são indicadores, né? São indicadores que a gente está avaliando. Olha, você tem um sistema assistencial que te proporciona abrir, né? Um comércio. O seu ritmo de transmissão te permite abrir o comércio ou não te permite. Então, assim, a nossa defesa é essa. Por quê? Porque tem gente estudando e apontando, agora pode, agora não pode, né? Mas tem muita gente que não está seguindo, não, está pagando para ver. Esse é o nosso medo. Complexo. Cleia, né? Porque a gente já tem tantas experiências que já mostraram que deu errado, né? Essas aberturas e as pessoas continuam pagando para ver, né? Como se tivesse na sua bolha, né? E aí acho que é até bom, né? Segunda-feira a gente teve a reunião do gabinete de crise, né? Aqui de Diamantina. Foi na segunda pela manhã. A Cleia não pôde estar presente, né? Eu participei. E aí lá ficou decidido, né? Imagino que a maior parte aqui já está tendo notícia da reabertura das academias a partir de amanhã, né? E aí, depois, eu fui contra, né, a abertura, isso é público, não tem problema nenhum. Foi a única pessoa que foi contra eu em relação a essa abertura. E aí, depois, agora eu até fiquei na dúvida se Diamantina adotou o Minas Consciente ou essa deliberação 17 ou 39, sabe? Porque se for o Minas Consciente, então até então a gente estava na onda vermelha, né? Até essa semana. As deliberações 17 e 39, de fato, eu ainda não tenho conhecimento. Não, a 39 ou é 17, só abre serviço essencial, ou é a 39, que é o Minas Consciente. Ah, tá. Ou Entendi. uma outra. Até o momento, Diamantina não aderiu a nenhuma. Isso que depois eu fiquei pensando, porque teve uma reunião que, inclusive, eu até perguntei se a gente não olhava, então, para o Minas Consciente. E aí eu tive a resposta, não, a gente estava construindo a nossa, né? A resposta que eu... Poderia, do ponto de vista do Estado, pode, né? O que a gente está trabalhando? O 17 a 39, só que teve essa decisão, né? Esse julgamento em 22 de julho, né? Tribunal
Justiça de Minas Gerais, que obrigou os prefeitos a ou aderir a uma ou a outra. Não é a Secretaria de Estado de Saúde, a decisão do Tribunal de Justiça. Né? Então, assim, a gente não tem nada com isso. Entendi. Não, eu entendo, é porque realmente essa parte eu não tinha compreendido muito bem, que eu acho que eu cheguei um pouco atrasada na reunião esse Então, dia. Então, nesse dia... para cumprir a liminar, qualquer município, né, deveria aderir ao outro e o promotor fiscalizar. Ah, entendi, perfeito, perfeito, ótimo. Gente, alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta, alguma contribuição a fazer para a Cleia? Que deve estar morta, né, Cleia? Porque não para, né? A Desde, gente está seguindo, desde março, né? desde março. Desde março. Eu fico acompanhando também a Liliane também. Nossa, todo mundo muito cansado, né? Nossa, ela muito mais, né, que passa uma barra ainda. Muito Olha, tem trabalho. comentários aí, né, do pessoal, olha só, que interagiu. Tem o Juninho Guerra falando aí, teve lockdown? Ah, tá, é porque aqui o meu não tinha descido. Pois O é. Juninho Guerra perguntou se aqui teve lockdown. Aqui a gente não teve. Na verdade, o comércio nunca fechou por inteiro, né, Cleia? Ele ficou aberto atendimento balcão porta, né? Atendimento pelo balcão. E aí ele comenta que na minha cidade, Santa Bárbara, ficou tudo fechado por 2 semanas. Depois as coisas começaram a voltar. Agora já está tudo aberto, mas com medidas de proteção. A minha preocupação aqui também aqui ficou também no final vai ficar tudo aberto, né? A minha preocupação é se realmente tem como fiscalizar, sabe, Cleia? Isso que eu fico muito preocupada, assim, porque os protocolos de abertura, tanto da academia, de salão, são protocolos excelentes, feitos pela equipe da vigilância, né, epidemiológica, inclusive. Né? E aí, só que precisa de uma fiscalização, né? Que a gente tem que lembrar que a gente tem grandes empreendimentos, né? Grandes academias que realmente têm como manter esses protocolos, mas a gente tem espaços muito mais reduzidos e que normalmente estão ali em uma região que tem uma vulnerabilidade social e econômica maior, né? Então a gente tem mais chance do desenvolvimento da doença, né? E aí eu fico sempre na dúvida se, de fato, as prefeituras darão conta de fiscalizar, né? Porque, afinal de contas, é uma pandemia, né? Então, uma coisa é você ter para fiscalizar o seu dia a dia, outra coisa é você fiscalizar durante uma pandemia, né? Olha, eu acho que se a população não se conscientizar, não tem governo que dê conta, né? O governo não dá conta. E a gente precisa de umas medidas um pouco mais fortes para a população que não consegue se conscientizar, né? Porque não é uma doença individual, né? É um negócio que acomete todo mundo. Uhum. Então, assim, são necessários mesmo, né? E mudança de vida, a gente voltar para um novo normal, né? Uhum. O que acontece? Não falta leito, não falta medicamento, não falta nada. As pessoas morreram porque não aguentaram a doença, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? As vacinas estão sendo desenvolvidas, né? Tem perspectiva muito boa. Minas já está desenvolvendo o plano de contingência da vacinação, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito boa. Segurar para que a gente tenha os grupos de risco, né? A gente precisa segurar, manter o isolamento até que a gente consiga atravessar isso tudo. Uhum. Porque até então é o que a gente tem, né? Essas medidas não farmacológicas, né? A gente não tem o que fazer mais, né? A gente tem que realmente aguardar e ter esse cuidado, né? E outra coisa também que eu fico muito preocupada é que com essas aberturas, né, do comércio, das academias, é isso que você tinha comentado, é que a população tem a sensação que então pode, né? Então eu posso encontrar, eu posso fazer um churrasco, eu posso encontrar os meus amigos, porque acaba aqui que essas informações que a gente troca era uma bolha, né? A gente não representa a população,
né? E a gente não representa mesmo a população se a gente pensar na nossa macro-região de saúde, né? Não representamos mesmo. Então, assim, essa é um jogo de futebol que vai ser marcado, sabe? É a igreja que vai lotar, né? São os cultos que irão ficar cheios, porque a sensação que a população tem é que pode, né? A gente pode ir lá comprar, a gente pode comprar uma roupa, a gente pode sentar num bar, a gente pode tomar uma cerveja, e por que não fazer um jogo de futebol, fazer uma festa, fazer um churrasco? É verdade. Principalmente quando falar fulano teve a Covid e não teve nada. Ficou um pouco cansado, que é o que a gente está ouvindo, né? Não é assim, né? É como a Ana Paula falou. Para H1N1 a gente tem Tamiflu. Para Covid, comprovadamente, a gente ainda não tem. Não tem nada. Mas precisa de segurar, né? O que a gente bate é o isolamento, é o distanciamento, né? Então, assim, muita coisa ainda não está funcionando, né? Os serviços públicos, principalmente, mas o que a gente tem que ter de consciência, principalmente para a moçada, é que tem gente que só está isolado do trabalho, que está fazendo festa fim de semana. Não é assim, né? Continua da mesma forma, né? Nada. Verdade. Inclusive, né, só fazendo o link aí com essa questão que a Ana levantou, né, dessa preocupação, na semana que vem nós vamos ter, né, o palestrante que estará conosco, o promotor de justiça aqui do município, o Luiz Gustavo, que vai estar falando justamente como o Ministério Público tem atuado, né, no combate à Covid-19. Né, então, já fazendo propaganda aí para todo mundo da palestra da semana que vem. Cleia, uma última pergunta aqui. Ele é um parceiro muito bom, trabalha muito junto com a gente, é do Comitê Macro, sabe tudo na região também. O Luiz é excelente. A Gabriela, perguntando aqui, onde que é publicado o boletim da SRS? Aí ela falou que a internet dela está oscilando muito, que talvez você tenha falado e ela não pegou. E o Juninho Guerra aqui perguntando, Cleia, você teve Covid? Juninho, não, não. Graças a Deus, não. E eu sou muito receosa. Eu tenho um filho de 15 anos e ele é do grupo de risco, né? Então, assim, eu não posso ficar em teletrabalho, né? Meu trabalho é presencial, mas, assim, a gente segue todas as recomendações do nosso ambiente de trabalho, a gente fechou a entrada, o distanciamento, o uso de máscara, a lavagem de mãos, né, a utilização de álcool gel, então, assim, né, máscara o tempo inteiro, e só vou para o trabalho. Eu como o que eles me entregam aqui em casa, que o supermercado traz, que o sacolão traz, então eu não saio não, viu? Graças a Deus ainda não, tomara que não. Tomara que não, né, Cleia? E da Gabriela, o Ricardo, da comunicação, ele dispara o boletim toda quarta-feira. Manda seu contato para mim que eu te mando o boletim, tá? Toda claro para você, tá? Ele é semanal. E esse do BI, ele é diário, ele é atualizado, tá? Do BI externo. A Edna mandou parabéns pela apresentação, a Gabi também. Eu acho que é isso, né? É isso. Cleia, muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempinho para gente, para falar, né, sobre a Covid, falar sobre a nossa região, entender um pouco mais a nossa região. Foi muito bom, né, principalmente, por mais que eu esteja envolvida, né, em algumas atividades do Covid, você trouxe algumas informações e alguns lugares para a gente acompanhar, né, também que isso auxilia demais, porque a população precisa de saber, né, dados, né, fidedignos, né, e não o boca a boca.
Inclusive, você falou que a gente está com 6 óbitos. O 6º óbito aconteceu quando? Foi agora, recentemente? Que eu perdi, então. Peraí, o 6º óbito foi sábado. E daqui de Diamantina? 6 óbitos no município de Diamantina. Uhum. Esse óbito eu perdi, esse acompanhamento. Sim. Enfim, é difícil, né? Enfim, Cleia. Muito obrigado, então, foi um prazer, né, te receber aqui, obrigado por ter compartilhado conosco aí o seu conhecimento e expertise aí nessa área, né, você possa voltar mais vezes, né, que espero que em breve a gente possa organizar encontros presenciais, né, no UFVJM, né, que você possa estar conosco. Muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal, pela oportunidade, pela confiança, tá? Estou à disposição de vocês. Valeu. Obrigada, Cleia. Boa sorte, né? Nesses nossos próximos momentos. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram conosco também nessa noite e até semana que vem com a palestra, então, do Luiz Gustavo, que vai falar sobre a atuação do Ministério Público aqui na nossa região no combate ao coronavírus, tá bom? Um ótimo resto de semana para todos e nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.